Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Felipe e na aula de hoje nós vamos falar sobre sólidos e seus volumes. Então vamos lá. O volume, ele nada mais é do que uma unidade que nós vamos utilizar para determinar a capacidade de um sólido, tá? Os sólidos, eles são elementos geométricos que apresentam volume, né? E são muito comuns no nosso dia a dia, né? Você pode perceber esses sólidos dentro de uma esfera, né? Uma bola. Você pode perceber esse sólido como uma caixa, né? Como uma pirâmide, prismas, enfim. Tá? Os sólidos eles são muito variados e por isso a importância de saber a sua capacidade. Então, para alguns sólidos, que nós vamos chamar de os principais sólidos, nós vamos ter uma forma de calcular o seu volume. E é importante saber. São 5 os sólidos principais, tá? Os sólidos mais frequentes para o cálculo de volume. Então, vamos a cada um deles. Então, entre os sólidos, os dois primeiros a mostrar como calcular o volume serão o cubo e o paralelepípedo. O cubo, você vai perceber que as medidas de aresta dele são sempre de mesmo valor. Então, se essas medidas medem ali L, a gente vai ter que o volume será obtido como L ao cubo. Então, pensa que você tem um cubo de aresta 2. O volume dele vai ser igual a 2 ao cubo, que é igual a 8, né, unidades de volume, seja lá qual for. Pode ser metro cúbico, centímetro cúbico, enfim. O paralelepípedo, ele já vai ser um pouco diferente, porque ele não tem as medidas de aresta iguais, tá? Mas ele vai ter as arestas que formam a base dele e ele vai ter a aresta que forma a altura dele. Se você multiplicar essas medidas, você tem o valor do volume dele, certo? Então, veja, se eu tenho um paralelepípedo onde as arestas dele medem 2, 3 e 4, o volume dele vai ser 2 vezes 3 vezes 4. E isso dá 24 unidades de volume. Os outros dois sólidos importantes, né, a verificarmos são os prismas e as pirâmides. Um prisma, a gente vai perceber que o cálculo do volume dele será a área da base vezes a altura desse prisma. Então, dado um prisma que tem base poligonal qualquer, você vai precisar calcular a área da base para depois multiplicar pela altura dele. Pensa um prisma que tem base quadrada de aresta 4, tá? Então, a área da base vai ser basicamente 4 ao quadrado, que vale 16. Supondo que esse prisma ele tenha a altura 3, o volume dele vai ser igual a 16 vezes 3, que é igual a 48 unidades de volume. Quando nós temos pirâmides, vai ser parecido, tá? Em termos de cálculo do que a gente vai precisar, com uma única diferença, que vai ser área da base vezes a altura, multiplicado aí por 1/3, ou somente dividido por 3. Vamos supor que as medidas elas serão mantidas aqui, tá? A gente tem uma pirâmide de base quadrada, ela tem a altura 3. Então, o que vai acontecer? O volume dessa pirâmide, ele vai ser a área da base, que é 16, vezes a altura, que é 3, dividido por 3. Daqui, simplificamos e teremos volume igual a 16 unidades aí de volume. Os cones e cilindros, né, eles também são muito importantes. Cones e cilindros, eles têm base circular. Eles têm a base circular que vai diferenciar eles dos prismas e das pirâmides.
Só que o cálculo é idêntico. Se você vai calcular a área de um cilindro, vai ser basicamente a área da base vezes a altura. A diferença é que a base é um círculo. Se você vai calcular a área de um cone, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, ou multiplicado por 1/3, tanto quanto na pirâmide, com a diferença de que agora a base é circular. Então, seguirá o cálculo dos dois exemplos anteriores, só que a diferença é o que tem na base. Um é base poligonal, tá? O caso de prismas e pirâmides. Outro é base circular, caso dos cones e cilindros. O volume de uma esfera, de uma bola, já será calculado de forma um pouco diferente. Primeiro, perceba os elementos que existem aqui, né? Dentro de uma esfera, você vai encontrar o raio dela, que é a distância que existe do centro à superfície da borda dela, e nós vamos utilizar novamente o π no cálculo. O volume será sempre igual a 4/3 de π vezes o raio ao cubo, tá? Logo, para calcular o volume de uma esfera, de uma bola, você só precisa saber a medida que é determinada aí pelo seu raio, distância do centro até a borda da sua superfície. Exemplo, supondo que essa esfera tenha raio 3, como que vai ficar o cálculo? Então, o volume dessa esfera será obtido como 4/3 de π vezes 3 ao cubo. Esse 3 ao cubo, nós podemos simplificar com esse dividido por 3, de modo que o volume vai ser igual a 4π vezes 3 quadrado. 3 quadrado é 9. Então, o volume será 9 vezes 4π. E isso dá 36π unidades de volume. Bom, pessoal, terminamos por aqui nossa aula. Nos vemos na próxima e bons estudos!